Olá, alunos, sejam muito bem-vindos à primeira e última aula de inglês. E nessa aula aprenderemos sobre o presente perfeito. Do que se trata o presente perfeito? O presente perfeito é usado para mencionar algo relativo ao passado. Porém, também usamos o passado simples para mencionar algo do passado. Precisamos então entender a diferença entre estes tempos verbais. O passado simples deve ser usado quando sabemos que a ação já está finalizada e o tempo em que a ação aconteceu deve estar totalmente finalizado. Vamos dar agora um exemplo de frase no passado simples. We studied English last week. Bom, o tempo já está definido, semana passada, last week. Então, a ação já aconteceu, quer dizer que essa frase está no passado simples. Agora vamos entender um pouco mais sobre o presente perfeito. Já o presente perfeito, o tempo em que a ação aconteceu não deve aparecer ou o tempo ainda está aberto. Vamos dar um exemplo. We have studied English. Nós temos estudado inglês. Ela já iniciou, porém se estende até o presente, até hoje, por exemplo. Bom, agora vamos aprender como formar frases no presente perfeito. Para você formar uma frase, você precisa do sujeito. Esse pode ser qualquer sujeito, João, Maria, Carlos, qualquer sujeito. Precisa também do verbo auxiliar. Esse verbo auxiliar é o has e o have. O has é utilizado para a terceira pessoa do singular, he, she, it. E o have é para o resto todo. Também precisa de um verbo. Você vai olhar se o verbo for um verbo regular, você vai acrescentar ed no final do verbo. Mas se ele for um verbo irregular, você vai precisar de ter memorizado os verbos irregulares da tabela. Essa tabela, vou estar mostrando aqui, essa que vocês estão vendo. Eu vou estar deixando ela no link da descrição para você baixar e estudar. E dar uma olhada nela e tentar memorizar. Além desse verbo, tem um complemento. Só. Essa é a estrutura básica para se formar frase no presente perfeito. Bom, agora que sabemos a estrutura básica para a formação de frases no presente perfeito, vamos a alguns exemplos. Primeiro exemplo. She has cleaned the house. Bom, é uma frase muito simples e obviamente dá para perceber que ela está no presente perfeito. Quem é o sujeito da frase? Ela, she, começa com o sujeito. O verbo auxiliar. Qual que é o verbo auxiliar? Has. Esse verbo auxiliar é usado na terceira pessoa do singular. Então é utilizado quando houver he, she, it. E o verbo principal? O verbo principal está no é um verbo regular ou irregular? É um verbo regular. Por quê? Porque acrescenta-se ed no final dele. Olha, cleaned. Tem ed no final. E o complemento. Qual é o complemento? The house. She has cleaned the house. Simples, não? Vamos a outro exemplo. They have gone out. Sujeito. Eles. They. Verbo auxiliar. Have. Que pode ser utilizado para they e para outros pronomes. Verbo principal. Aí que tá. Como você vai formar esse verbo principal sem analisar a tabelinha dos verbos irregulares? Porque gone é um verbo irregular. Gone vem da palavra go, do verbo ir. E o complemento out. Bom, vou falar agora sobre a formação de frases negativas e interrogativas no presente perfeito. Em frases negativas, basta adicionar o not na frente do have e do has. Então a formação fica sujeito, have not ou has not, verbo principal no particípio mais o complemento. Um exemplo de uma frase. She has not painted her house yet. Ela não pintou sua casa ainda. Bom, já em frases interrogativas, basta iniciá-las com o have ou has, o sujeito e o verbo principal, mais um complemento e o sinal de interrogação. Bom, vamos dar um exemplo.
Has she called me? Ela me ligou? Esse é um exemplo muito simples e mostra como é a formação das frases interrogativas. Bom, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado e que tenham aprendido um pouco sobre o presente perfeito. Isso é tudo por hoje. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not be right for some.